Tentando agora pela última vez gravar sozinha nesse dia de hoje. Tomara que dê certo. Oi, gente incrível! Tô tentando gravar aqui sozinha pela primeira vez. Agora tem uma máquina que faz aquele negocinho. Não sei como é o nome disso. Tô aqui na casa da minha sogra me recuperando alguns dias de uma cirurgia que eu fiz. Graças a Deus tudo bem. Tirei só uns cistos do ovário. Tranquilo. E aproveitei e fiz uma pesquisa de alguns temas que vocês gostariam de ouvir aqui no canal. Um dos temas que vocês falaram muito mesmo, foi sobre aceitação. E assim, eu não fiz a pesquisa mais ou menos de faixa etária daquelas pessoas que falaram sobre aceitação. Mas o que eu acho, assim, engraçado é que na minha vida, o meu processo de aceitação pessoal em relação à existência, não tô falando nem questão de aceitar defeito, aceitar imperfeição, aceitar isso, aquilo, mas aceitação no sentido assim, cara, a minha vida, ela é importante e ela tem um propósito, eu tô viva por um propósito, eu tenho a família que eu tenho, o destino que eu tenho, assim, no sentido de estar sendo conduzida para aquele caminho, porque tem um propósito, e pra mim, isso só encontrou sentido mesmo, real dentro do meu coração quando eu realmente conheci a Jesus. Então, com certeza a igreja local, ela é muito importante, fundamental na minha vida, que foi ali dentro que eu conheci, ali dentro que eu pude me conhecer mais e conhecer mais a Deus, e foi exatamente esse encontro com Deus, assim, que marcou a minha vida e a minha história, e de lá pra cá, dos 17, hoje quase 31, foi e é todos os dias o meu processo de aceitação diário. Então, eu não tenho como falar de aceitação no meu processo pessoal sem falar de Jesus, né? Porque foi realmente quando eu senti o toque dele, quando eu senti que ele realmente tinha me criado e ele tinha um propósito para minha vida, e as coisas que ele colocou dentro de mim, coisas que até talvez eu não entendia que eram características minhas que já estavam sendo conduzidas para o meu propósito, desde mais nova, até, por exemplo, a forma de me comunicar, sempre fui muito comunicativa, então até isso eu acredito muito que fazia parte do plano de Deus para o meu propósito de vida, né, para o que ele tinha para fazer em mim e através da minha vida. Então, eu particularmente não tenho como falar de um processo de aceitação sem falar da pessoa de Jesus, né, porque eu acredito, e essa é a minha crença, que nós fomos criados por ele, por meio dele e para ele. Então, tudo que a gente é, tudo que a gente vive, todas as nossas descobertas, os nossos dons, os nossos talentos, tudo isso, de alguma forma, é para ser reconectado com ele e, a partir disso, conectar pessoas a ele. Então, não tem como, né? Mais uma vez, eu falar de aceitação, falar de propósito e falar de tudo isso sem falar da pessoa de Jesus. E eu acredito que os conflitos, eles sempre vão existir na nossa vida, faz parte de ser humano. Não é porque eu tive esse encontro com ele aos 17, tenho essa caminhada, essa busca diária, que várias vezes eu continuo me perguntando também em assuntos mais específicos. Eu descobri que eu fui aceita por ele em primeiro lugar, eu fui criada por ele em primeiro lugar, para boas obras, para as obras dele. Mas tem outras coisas que acaba que dentro do seu processo humano de descoberta, redescoberta, ressignificação, você muitas vezes vai continuar se perguntando algumas coisas e a gente não vai ter resposta para tudo, sabe? Eu acho que hoje a gente vive na era da informação e muitas vezes a gente quer ter uma resposta para tudo. E muitas vezes a gente não só quer ter uma resposta para tudo, como a gente quer ter uma resposta buscando muitas vezes em outras fontes, né? É engraçado que, falando, né, desse processo de aceitação e dessa descoberta, na minha época, né, quando aconteceu o meu processo, não existia a internet, não existiam os canais, não existiam tantas vozes falando tantas coisas acerca de tantas coisas, de cada coisa da sua vida ter ter um vídeo, ter um texto, ter isso, ter aquilo. A gente não tinha esse acesso como o pessoal mais novo hoje da geração, né, até os 30 mais ou menos, tá tendo tanto acesso a tanta informação, a tantas coisas. E é engraçado que é o old school, né, você buscar na fonte. E a fonte, eu acredito que essa fonte para você se sentir aceito, essa fonte para você descobrir o seu propósito, para você se descobrir como pessoa, para você ter mais segurança, para você ter mais contentamento também, um amor por si também, sabe? Caraca, eu fui criado dessa forma, por esse
Pai que cuida, por esse Jesus que tem a humanidade toda pra cuidar e ele se importa comigo, e ele cuida de mim, e ele quer que eu tenha um relacionamento íntimo, individual e pessoal com ele. Só que muitas vezes acaba que por ter tantas vozes, você e eu, a gente acaba no meio desse conflito todo terceirizando, né? Deixando que outras vozes digam pra nós sobre esse processo de aceitação que é tão pessoal, sabe? Eu diria pra você que da mesma forma como eu tenho tentado sempre voltar pro old school mesmo, buscar na fonte, buscar da fonte, buscar de Deus, buscar respostas nele, fazer as perguntas para ele. Eu te encorajo também, eu te encorajo a buscar da fonte, a você estar plugado na fonte. Então o que eu quero deixar pra você é: busque na fonte. Busque na fonte esse seu processo pessoal, se comprometa com o seu processo pessoal. Existe um Pai que cuida de mim, de você, de cada uma das nossas necessidades. Essa é a promessa dele para nossa vida. Não terceiriza, por favor, não terceiriza, não deixa que a minha voz seja, ou qualquer outra voz, seja maior do que a voz do Pai sobre a sua vida, do que o plano dele para a sua vida. Então que você esteja conectado e plugado na fonte certa, que ele é Deus, ele te criou à imagem e semelhança, ele te fez filho e filha, ele quer ter um relacionamento íntimo, pessoal e individual com você. Ele te conhece pelo nome, ele sabe da tua história, ele tem um propósito e um destino pra tua vida. Então que o meu mundo inspire o teu mundo. Espero que esse vídeo dê certo e até o próximo vídeo. Beijo!